Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs BR. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje eu quero conversar sobre um assunto um tanto quanto curioso, sendo escrevam histórias, não apenas tropes. Mas, antes de seguirmos adiante, vem cá pertinho, vem. Já deixou o like? Já se inscreveu para me ajudar a chegar a 100 inscritos? Já clicou no botãozinho de hype aí no celular que aparece para você me ajudar no engajamento? Se não, por favor, faça sua parte aí, me dá uma forcinha. O canal está no começo, então eu preciso de todo o suporte possível aí para que a gente chegue mais longe comentando sobre os quadrinhos brasileiros e tudo mais. Então, por favor, me dê essa moral e bora pro vídeo. Então o assunto de hoje é um assunto um tanto quanto curioso, como eu comentei, né? Escrevam histórias, não apenas tropes. Acho que a melhor forma de começar essa discussão seria definir tropes, porque muitas pessoas podem não conhecer o conceito. E os tropes podem ser considerados uma manifestação de elementos narrativos que acontecem em várias histórias diferentes. Mas para que a discussão não fique tão subjetiva, né, vamos ser um pouco mais claro, mais direto, trazendo dois exemplos, né, de obras que possuem um trope em comum, sendo esse o trope do escolhido. Então, no caso, temos o trope do escolhido manifestado em Matrix e também em Star Wars. Ambos filmes aí muito populares, né? Provavelmente você já teve contato com algum material relacionado a esses filmes, se não os próprios, né? E como você pode perceber, o Matrix e o Star Wars são obras completamente diferentes, né? Ambas são ficções científicas, se bem que o Star Wars ele é talvez mais uma space opera, né? Uma fantasia espacial e tudo mais, do que necessariamente um sci-fizão, né? Mas de qualquer forma, né, eles trabalham com aspectos meio futuristas e afins, no entanto são obras com propostas distintas ainda assim, né? Você pode amar uma e odiar a outra ou vice-versa. Só que eles têm essa coisa em comum, né, que é esse elemento narrativo do escolhido. E no Star Wars ele é manifestado através do, por exemplo, Luke Skywalker, né, que é o protagonista, e ele é aquele que é destinado a trazer uma balança para a força que está totalmente pendendo para o lado sombrio, né, por conta do Império ter dominado toda a galáxia e afins, né? Então ele seria o indivíduo que ia surgir e trazer de volta essa balança que há tanto foi perdida. Enquanto que em Matrix, né, o protagonista, o Neo, ele é o escolhido do ponto de vista de que ele é aquele capaz de estar além da Matrix, né? Ele consegue entender a verdadeira natureza do mundo, porque as regras que regem essa simulação ali, que é o mundo que ele vivia até então, passam a não fazer mais efeito nele. Ele entende a realidade, né? Então ele é aquele que consegue desafiar esse conjunto de regras, né, que rege esse mundo. Então você vê que são condições diferentes, mas você tem o mesmo trope manifestado. Alguém que teoricamente é uma pessoa comum, mas que na verdade tem um destino grandioso. Então acredito que através disso você consiga entender bem o que é um trope. E é importante deixar bem claro que tropes não são positivos ou negativos, não é algo qualitativo, ele é neutro. Você pode usar na sua história mais que um trope diferente, não tem problema. E usar X ou Y trope não torna a sua história em algo negativo. Agora, voltando para os quadrinhos independentes, né? Por que eu trouxe essa questão, né? Escrevam histórias e não apenas tropes. Porque eu vejo muito em várias obras que eu acabo lendo aí, internet afora, que os autores, talvez por pouca referência ou algo do gênero, é difícil de salientar exatamente qual seria o motivo, né? Para, enfim, esse costume, mas eu vejo que as pessoas não têm um apego tão grande a construir histórias interessantes, né, argumentar, sabe, fazer o passo a passo ali para que a história chegue onde ele precisa e tudo mais, o roteiro vá avançando, né? Eu sinto que muitas pessoas consomem obras aí e tudo mais que são inspiradoras para eles, são influentes, né, para esse autor, e ele gosta muito de alguns elementos específicos, mas ele não olha para a obra como uma grande coisa, como se fosse um quadro completo, né? Ele se apega muito a alguns elementos específicos e na hora de escrever, né, de criar a sua própria história, ele salta direto para aquilo, ele quer manifestar aquele trope, aquele elemento narrativo que ele acha tão legal naquela história que ele gosta. Então por isso que eu falo que tá vendo essa questão de um desinteresse talvez na ideia de contar histórias e um interesse maior em manifestar pequenos blocos narrativos que para a pessoa em questão, para o autor em questão é interessante. E como muitos dos quadrinhos independentes são inspirados em mangá, e mangás naturalmente também possuem tropes, né? Todo tipo de história vai ter, no entanto eles têm alguns específicos que eles gostam bastante, como por exemplo, antagonistas terem transformações, né? Você vê isso em Dragon Ball, você vê isso em Naruto, em Bleach, sabe, em Cavaleiros, todo lugar o personagem ele muda de forma de algum jeito ou de outro, né? Então é bem recorrente esse elemento, e eu já vi isso também manifestado em histórias daqui da Bora de Quadrinhos Independentes brasileiras, né? Só que acontece, em vez de ele construir uma história e dentro dessa história ele pode inserir o trope da transformação num protagonista, num personagem, ele meio que ignora a ideia de construir algo, criar uma cadeia de eventos interessantes, né, pensar no começo, meio e fim bacana, e ele corre para simplesmente exercer a transformação. Então a história mal começa, o cara já ganha a transformação, ele já exerce a transformação, já sai lutando, fazendo coisas absurdas, mas nem houve construção para isso. E o valor da transformação é que primeiro você tem que conhecer o personagem antes de transformar. É legal ver ele batalhando, ele tendo dificuldades, ele, sabe, passando por perrengues, até que finalmente ele desbloqueia esse poder, ou aprende, ou enfim, descobre, e aí
tem essa reviravolta. Agora ele tem um negócio que elevou a capacidade dele e ele pode enfrentar inimigos de novos patamares, né? Outro trope recorrente também seria esse mentor, né? Esse personagem que é muito poderoso e que está cuidando do protagonista de alguma forma, né? Você vê isso manifestado no Kakashi, no Naruto, você vê recente no Jujutsu Kaisen tem lá o Gojo, né? Então tem vários personagens que têm essa natureza de ser meio que o professor, o sensei, o mentor, e ao mesmo tempo ele é muito fadão. E eu já vi isso também em algumas obras aí, internet afora. Só que mais uma vez, de forma pouco habilidosa. Você vê que é algo bem jogado, porque ele gosta desse elemento, ele acha legal esses personagens nessas histórias, e ele quer ter algo assim na história dele. Só que ele não sabe escrever isso bem. E aí fica soando como apenas uma caricatura, sabe? Então, mais do que performar tropes, é importante que você entenda o que é necessário para contar uma história. E veja bem, não tô falando nem de fórmula de contar a história, porque eu não gosto muito de fórmula para contar a história, mas existem alguns cuidados que você tem que ter. Quando você pensa numa história, seria uma cadeia de eventos, né? Que começa no ponto e termina em outro. E aí você, enquanto escritor, você precisa encontrar as rotas que são mais críveis para levar os seus personagens que têm determinadas características até tal ponto, né? Então existem várias rotas que funcionam, mas nem todas as rotas funcionam. E aí cabe a você gerenciar esse quebra-cabeça narrativo na sua cabeça, né? E exercer ele na sua história. Então é um processo de construção. Tem horas que você vai ter que segurar a onda, desenvolver um personagem, mostrar uma faceta dele pro leitor, né? Antes de que você possa ter o payoff, né? Que seria o momento que você entrega uma coisa interessante ali pro leitor, uma recompensa narrativa, né? Uma situação legal, tem uma batalha, ou ele se declara pro outro personagem que ele gosta, ou ele faz uma coisa que ele queria, vence um campeonato, um torneio que ele queria participar, enfim. Né? Então tem uma construção para que quando aconteça esse momento da entrega, a entrega seja satisfatória, né? E vou até usar um exemplo pessoal meu, da minha obra Eu Tenho Você, que é o meu quadrinho de terror que eu tô publicando desde o fim do ano passado. Ele tá com 6 capítulos até então, que seria metade da obra, inclusive, né? Ela vai ter 12 capítulos no total. E quando eu tive a ideia dessa história, a dinâmica que veio na minha cabeça, ela só foi aparecer de fato, de forma assim, direta, no quadrinho, agora, nesse capítulo, entendeu? Então, vamos colocar assim, foram 5 capítulos construindo o terreno, sabe? Preparando o terreno para que quando eu chegasse nesse momento da história no meio, eu pudesse finalmente passar a exercer a dinâmica original da ideia que eu tive, né? Que seria o protagonista, né? Enfim, não vou entrar em todos os detalhes, depois vocês leiam o quadrinho para vocês terem um melhor entendimento, mas a ideia seria que o personagem, por conta de sua solidão, começa a aceitar uma companhia que não é exatamente positiva. Então você tem a figura do menino solitário, introvertido, e ao seu lado uma moça estranha, comportamentos atípicos, e que quando ninguém tá vendo comete atos assim terríveis. Se querem mais detalhes, aí vocês leem o meu quadrinho lá, Eu Tenho Você. Mas o ponto não é que eu joguei fora 5 capítulos pra só no 6º chegar no que eu queria fazer originalmente. Eu construí uma história, e construir uma história demanda etapas, sabe? Não dá pra você saltar pra, nossa, eu quero fazer aquilo, então simplesmente comecei naquilo. Tem que construir as coisas, tem que ter um pouco de paciência também. Eu vejo que muitos autores do meio são pessoas um pouco mais jovens, né? E talvez eles não tenham tanto um repertório extenso de histórias, de mídias variadas, ou seja, eles de repente consomem só muito anime, muito mangá, eles não leem livros, não assistem filmes, não assistem séries, então eles têm um repertório pequeno no que diz respeito a histórias, então eles não sabem talvez como manifestar isso, né? Eles têm uma ideia, mas eles não sabem como inserir essa ideia em algo maior, né? Que seria uma história. Se você gosta de histórias, não era para você cometer tanto esses erros, né? Então talvez seja interessante pessoas como eu, que tem essa percepção, pontuar isso, né? Fala, cara, calma, constrói uma história. Pera, não pode saltar e brincar só com esse elemento narrativo. Pelo menos não numa história que tem uma pretensão de ser algo um pouco mais longo, né? Se for um pequeno experimento narrativo de poucas páginas, um one-shotzinho curto, ok, faz o que você quiser. Mas se é uma história para ser algo maior, para ter um começo, meio e fim, você não pode cometer esses erros não, cara. Então, cuidado. Foca em entender o que é uma história e o que você precisa para contar uma história. E aí, no meio dessa história, você insere os tropos que você gosta bastante. Então é basicamente isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para me dar uma forcinha. Leia meus quadrinhos, né? No comentário fixado tem link ali para Flip Through, onde você vai ter acesso ao Eu Tenho Você, que é meu quadrinho de terror que eu comentei aqui durante o vídeo. E também para o Dino and Dust, que é meu Battle Shonen aí de Velho Oeste de dinossauros. Então, divirta-se na leitura e até o próximo vídeo.